Olá, sou Marcos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar com os amigos e apertar o sininho para notificações de novos vídeos do nosso canal. Ao se juntar a nós nesta jornada, você será parte de uma comunidade dedicada à exploração das Escrituras e à reflexão sobre suas mensagens. Deixe seus comentários, compartilhe suas reflexões e histórias pessoais. Juntos, podemos enriquecer nossas vidas espirituais e nos fortalecer com a sabedoria das Escrituras. Vamos aprender, refletir e celebrar as maravilhas das histórias da Bíblia. Falsos profetas, lobos em pele de cordeiro. No turbilhão de crenças e ensinamentos do mundo moderno, há uma presença constante e insidiosa que requer atenção especial: os falsos profetas. Camuflados sob uma aparência benigna, esses indivíduos habilidosos podem induzir multidões ao engano e à ilusão. Neste vídeo, vamos explorar os traços característicos dos falsos profetas, revelando suas táticas astutas e as maneiras pelas quais podem ser identificados e evitados. Como serão as características desses falsos profetas? Os falsos profetas muitas vezes se apresentam como portadores da verdade absoluta, apelando para as emoções e as vulnerabilidades das pessoas em busca de orientação e significado. Eles frequentemente se escondem atrás de discursos persuasivos e promessas de salvação imediata, visando conquistar a confiança cega daqueles que buscam respostas. Que estratégias de manipulação eles usam? Ao se infiltrarem em comunidades e círculos religiosos, esses indivíduos inescrupulosos manipulam a confiança dos crentes, muitas vezes distorcendo textos sagrados e ensinamentos ancestrais para se adequarem aos seus próprios objetivos e interesses. Eles se envolvem em práticas de manipulação psicológica, explorando os anseios e temores mais profundos de seus seguidores, a fim de exercer controle e poder sobre eles. Como podemos identificar esses sinais de alerta? Identificar os sinais de alerta pode ser crucial para evitar cair nas armadilhas dos falsos profetas. Entre os sinais mais comuns estão a falta de transparência em suas intenções, a relutância em ser questionado e a rejeição de críticas construtivas. Além disso, a ênfase exagerada em rituais e práticas específicas, sem um foco claro na empatia e no bem-estar coletivo, pode revelar suas verdadeiras intenções. Protegendo-se do engano. Por isso, preste muita atenção em quem você diz amém. Quando se trata de ensinamentos e pregação do Nosso Senhor, há pessoas por aí que dirão Deus, mas nunca o nome de Jesus Cristo. Tem gente que vai te contar todos os tipos de coisas sobre como eles acreditam no Altíssimo e em um poder superior, mas essas pessoas nunca confessarão o nome de Jesus. Ao nos armarmos com conhecimento e discernimento, podemos nos proteger contra a influência nociva dos falsos profetas. É crucial manter um espírito crítico e questionador, buscar fontes confiáveis e dedicar tempo para aprofundar nossa compreensão das Escrituras e ensinamentos fundamentais. Além disso, fortalecer laços com uma comunidade genuína e compassiva pode nos ajudar a permanecer no caminho da verdade e da autenticidade espiritual. No término deste período, assim como já foi ouvido sobre a iminência da chegada do Anticristo, surgirão não apenas um, mas muitos anticristos. Falsos mestres já estão se manifestando, corroborando a convicção de que estamos nos últimos tempos. Quando observamos alguém pregando com o espírito do Anticristo, notamos que ele proclama tudo, exceto o Evangelho de Jesus Cristo. Identificar se alguém está sob a influência do espírito anticristo torna-se possível ao analisar suas crenças e doutrinas, que muitas vezes se desviam do centro de Jesus Cristo. O anticristo, um opositor de Jesus Cristo, se apresenta antes de você aceitar a palavra de qualquer pastor, profeta ou apóstolo. Antes de receber e incorporar suas palavras, é crucial que você conheça a palavra de Deus pessoalmente. Certifique-se de ter um entendimento sólido da mensagem divina para evitar a influência de ensinamentos desalinhados com a verdade central de Jesus Cristo. O texto de 2 João 1,7 adverte sobre a presença de muitos enganadores no mundo, que negam a vinda de Jesus Cristo em carne. Embora a interpretação desse versículo possa variar entre diferentes tradições religiosas e perspectivas teológicas, é importante abordar essa questão com sensibilidade e discernimento.
Neste versículo, Jesus adverte seus seguidores a estarem atentos e vigilantes contra os falsos profetas. Ele compara esses enganadores a ovelhas disfarçadas, mas com intenções malignas semelhantes às dos lobos. A passagem ressalta a importância de discernir a verdade e estar vigilante contra aqueles que procuram enganar ou desviar os seguidores do caminho da verdade espiritual. A mensagem de Mateus 7,15 ressalta a importância de discernir a autenticidade espiritual e de estar alerta em relação às intenções ocultas daqueles que buscam explorar a fé e a devoção das pessoas. A exortação de Jesus encoraja os crentes a cultivarem um discernimento espiritual sólido e a buscarem a verdade em meio às influências enganosas que podem surgir. Romanos 16,1, 17 a 18 diz. Romanos 16,17 a 18 é uma passagem encontrada no capítulo 16 do livro de Romanos do Novo Testamento da Bíblia. Aqui estão os versículos 17 e 18 para referência. 17 Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. 18 Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu próprio ventre, e, com palavras suaves e lisonjas, enganam os corações dos inocentes. Nesta passagem, o apóstolo Paulo adverte os membros da igreja a estarem atentos e evitarem aqueles que causam divisões e escândalos, indo contra os ensinamentos fundamentais da fé cristã. Ele diz para os crentes se afastarem desses indivíduos, pois eles não estão servindo a Cristo, mas estão motivados por interesses egoístas e enganam os corações dos ingênuos com palavras suaves e lisonjeiras. Esses versículos ressaltam a importância de manter a unidade e a integridade da fé, evitando ser influenciado por aqueles que buscam semear a discórdia e promover agendas pessoais em detrimento da verdade espiritual. Paulo destaca a necessidade de discernimento e sabedoria na identificação e no distanciamento de indivíduos que buscam minar a comunidade de fé com suas motivações egoístas e enganosas. 2 Timóteo 4:3, 2 Timóteo 4,3 adverte sobre tempos em que as pessoas não mais suportarão a sã doutrina, mas, de acordo com seus próprios desejos, acumularão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Isso reflete a preocupação de Paulo sobre o surgimento de ensinamentos e práticas que se adequam às preferências pessoais das pessoas, em vez de seguirem a verdadeira doutrina cristã. 2 Timóteo 3,5 2 Timóteo 3,5 fala sobre as pessoas que têm uma forma de piedade, mas negam a sua eficácia. Paulo adverte Timóteo a se afastar de tais pessoas. Isso indica a importância de manter uma fé autêntica e não apenas uma fachada externa de piedade, enfatizando a importância da integridade espiritual e da sinceridade no compromisso com os ensinamentos de Cristo. Esses versículos destacam a preocupação de Paulo com o ensino e a prática genuínos da fé, incentivando Timóteo a permanecer fiel à verdade e a se afastar de influências negativas que poderiam distorcer ou comprometer a pureza da doutrina cristã. Se você estiver ouvindo qualquer um que lhe diga isso, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, essa pessoa é enganadora e não há verdade neles. Ao ouvir alguém negar a centralidade de Jesus Cristo na fé cristã, é crucial exercer discernimento e cautela. A Bíblia adverte repetidamente sobre os falsos profetas e ensinamentos enganosos que podem surgir, levando as pessoas para longe da verdade espiritual. Conforme discutido anteriormente, é essencial testar o espírito por trás das palavras e ações daqueles que se apresentam como líderes espirituais, garantindo que suas mensagens estejam alinhadas com os ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo. A exortação para discernir os espíritos e evitar ser influenciado por ensinamentos que contradizem a essência da fé cristã é um lembrete importante para os crentes permanecerem firmes em sua devoção a Cristo e na busca da verdade espiritual. O discernimento espiritual, aliado a um estudo aprofundado das Escrituras, pode ajudar a identificar e rejeitar influências negativas que possam comprometer a fé genuína e a relação pessoal com Cristo. Em Tiago 1,22, encontramos um conselho prático e essencial para os crentes. Aqui está o versículo: sejam cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Neste versículo, Tiago enfatiza a importância da ação em consonância com a fé. Ele instrui os crentes a não apenas ouvirem a palavra de Deus, mas também a agirem de acordo com ela. Ao não praticarem o que ouvem, ele adverte que estão se enganando. Portanto, o foco está na implementação prática dos ensinamentos e princípios encontrados na palavra de Deus. Tiago ressalta que o verdadeiro entendimento e a genuína fé cristã se manifestam através das ações e do cumprimento da palavra de Deus no dia a dia. Isso implica em viver de acordo com os preceitos e princípios ensinados nas Escrituras, praticando a compaixão, a bondade, a justiça e a verdade em todas as áreas da vida. Assim, Tiago nos lembra que a fé genuína é ativa e transformadora, levando os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo e a demonstrarem o amor de Deus por meio de suas ações e comportamentos. Aqui está a passagem Tiago 1:22-24. 22 E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 23 Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24 Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Nestes versículos, Tiago enfatiza a importância não apenas de ouvir a palavra de Deus, mas também de agir de acordo com ela. Ele compara aqueles que ouvem a palavra, mas não a praticam, a alguém que olha para o próprio rosto no espelho e logo se esquece de como é. A metáfora do espelho ilustra a ideia de reflexão e autoexame, mostrando a importância de uma prática contínua da palavra de Deus para a transformação espiritual. Tiago adverte contra o engano de ouvir a palavra sem colocá-la em prática. Ele destaca a necessidade de uma fé ativa e transformadora, que se manifesta não apenas em palavras, mas também em ações concretas. A passagem encoraja os crentes a serem consistentes em sua prática da palavra de Deus, permitindo que ela guie suas vidas diárias e os ajude a crescer espiritualmente. A passagem de Tiago 1:22-24 é uma exortação poderosa que ressalta a importância da ação prática e consistente em conformidade com os ensinamentos da palavra de Deus. Tiago, o autor, enfatiza a necessidade de ir além de meramente ouvir a palavra e de fato vivê-la diariamente. Ao comparar a pessoa que ouve a palavra, mas não a prática, a alguém que se olha no espelho e logo se esquece de sua própria aparência, Tiago ilustra vividamente a falta de continuidade e compromisso na aplicação dos princípios espirituais. Ele destaca que tal pessoa está propensa a se enganar, pois pode desenvolver uma falsa sensação de segurança espiritual sem efetuar mudanças reais em seu comportamento e caráter. Tiago insiste na importância de uma fé dinâmica e transformadora, que não apenas permeia as palavras, mas também impregna as ações e atitudes diárias. Ele encoraja os crentes a se engajarem em um exame contínuo de suas vidas à luz da palavra de Deus, permitindo que ela os molde e os conduza para um caminho de maior conformidade com a vontade divina. Ao nos desafiar a não apenas ouvir, mas também praticar a palavra, Tiago destaca a necessidade de uma abordagem holística da fé, que incorpora a integração dos princípios cristãos em todas as esferas da vida. Ele nos lembra que a prática consistente da palavra de Deus não apenas fortalece nossa relação com Ele, mas também nos ajuda a crescer em maturidade espiritual e a viver uma vida de testemunho autêntico e impactante. Deuteronômio 18. O capítulo 18 do livro de Deuteronômio contém uma série de instruções e advertências dadas por Moisés ao povo de Israel. A passagem aborda temas como a herança dos levitas, a proibição de práticas pagãs e a promessa de um profeta como Moisés. Ao longo de Deuteronômio 18, Moisés instrui os israelitas a serem justos em suas práticas religiosas, alertando-os contra a imitação das práticas pagãs das nações vizinhas. Ele enfatiza a importância de aderir estritamente aos mandamentos e instruções de Deus, garantindo que não se envolvam em adivinhação, feitiçaria, necromancia ou outras práticas ocultas condenadas pelo Senhor. Além disso, Moisés profetiza sobre a vinda de um profeta como ele mesmo, a quem o Senhor suscitará do meio do povo de Israel. Ele enfatiza a necessidade de ouvir e obedecer a esse profeta, que falará em nome de Deus e transmitirá suas palavras e mandamentos ao povo.
Essa passagem tem implicações importantes na tradição judaico-cristã e é considerada profética em relação à vinda de Jesus Cristo, que muitos acreditam ser o cumprimento dessa profecia de um profeta semelhante a Moisés. A passagem ressalta a importância de seguir fielmente os mandamentos de Deus e estar atento às advertências contra práticas religiosas enganosas e idólatras. Ao reconhecer os sinais reveladores e permanecer vigilantes contra a manipulação, podemos proteger nossos corações e mentes do engano dos falsos profetas. Ao buscar uma compreensão mais profunda da verdade espiritual e manter a integridade em nossas práticas de fé, podemos trilhar um caminho de autenticidade e iluminação genuínas. Lembre-se sempre de que o discernimento é a chave para identificar os verdadeiros mestres espirituais daqueles que se disfarçam como tais. Obrigado e até o próximo vídeo.